Oi, pessoal! Chegou o momento então da gente fazer uma revisão. Bom, eu sou a Cristiane, professora de língua portuguesa do primeiro ano, e é muito importante que a gente reforce algumas ideias do que vem acontecendo durante as nossas aulas. O nosso primeiro ponto é a comunicação. Lembram que a gente falava sempre que o processo comunicativo ele é muito importante. Por quê? Porque eu passo uma mensagem. Dentro disso, a gente jamais pode esquecer que nós vamos ter um emissor e um receptor. Esse emissor e esse receptor são os que vão produzir a comunicação. É claro que nisso eu preciso de um código, que vai ser formado pela linguagem que eu vou utilizar, seja ela verbal ou não verbal. E também eu vou utilizar um canal de comunicação. Aí eu posso escolher os anúncios publicitários de revista, outdoors, uma série de meios que vão fortificar a minha ideia de comunicação. Claro também que a comunicação ela existe entre dois elementos, dois cidadãos, dois indivíduos. Então, essa troca de informações que acontece, ela faz o processo comunicativo. Dentro do texto, isso é muito importante. Por quê? Quando a gente faz a interpretação textual, a gente sabe que esse processo dentro da interpretação, ela tem uma finalidade discursiva muito grande. E quando fala em finalidade discursiva, a gente está falando em informação. Essa informação, ela também precisa de conhecimentos prévios, que nós vamos construindo desde sempre, como a gente falava em sala de aula. A gente vem montando todo um conhecimento. A gente vai aprimorar isso dentro do texto. Utilizando o quê? Utilizando o vocabulário. O vocabulário é essencial para que a gente faça isso. Agora, peraí. Eu tenho também linguagens que eu preciso fortificar. A linguagem verbal, eu sei que é aquela que utiliza a palavra. Eu sei que ela vem através da expressão escrita. Da mesma forma que eu sei que a linguagem não verbal, ela é aquela que usa a imagem, ela usa os caracteres, ela usa códigos. Essas duas vão se juntar, formando pra gente os textos que vão ser utilizados dentro da interpretação nas provas que a gente faz toda vez. Bem, essa linguagem não verbal, a gente pode explorar um pouco. Olha só, a gente tem aqui um anúncio que faz parte de uma campanha. Ela é uma campanha chamada Na Mão Certa. Essa campanha, gente, ela é construída, a parte muito forte dela, dentro de uma simbologia da estrada, em que nós temos um caminhão. Esse caminhão, ele segue a mão certa e nós temos duas crianças na plaquinha, constituindo a linguagem não verbal. O intuito dessa campanha é acabar com a exploração sexual de crianças nas estradas. Então, olha só que legal o que eles fizeram. Eles buscaram a nossa linguagem verbal, constituída pelo vamos acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Pegaram o slogan Na Mão Certa, tudo isso constituindo a linguagem verbal. E misturaram, formando uma linguagem mista, com a linguagem não verbal, que é aquela plaquinha, que é o anúncio, em que simbolizam as mãozinhas e dentro dela as duas crianças protegidas nas estradas. O que a gente faz aqui? A gente tem que explorar muito dentro desse processo interpretativo a conotação e a denotação. Lembrem que todos os anúncios, todos os textos, eles aparecem ou no sentido conotativo ou no sentido denotativo. O sentido denotativo é o sentido literal, o sentido do dicionário, denotação. Então é o sentido verdadeiro e ele independe do contexto. Aqui, gente, a mensagem, ela vai aparecer pra gente de forma clara e objetiva, com um caráter super prático, diferente da linguagem conotativa. Na conotação, eu tenho uma linguagem figurada, eu tenho uma simbologia muito maior, eu tenho uma interação leitor-palavra. Então aqui nós teremos diferentes significados sujeitos a diferentes interpretações. Talvez isso exija bem mais da gente, mas é uma riqueza infinita de vocabulário, é uma riqueza infinita de informações. Além disso, um ponto que é super importante, que a gente veio falando durante esse primeiro trimestre, que era a variação linguística.
E aqui nessa representação não verbal, a gente tem claramente isso. Olha só, nós temos uma roda com crianças totalmente diferentes umas das outras, com roupas diferentes, elas são de raças diferentes. Da mesma forma, a gente consegue fazer uma metáfora com a língua. A língua, ela também é um sistema vivo e também ela modifica conforme os seus falantes. Então, a cultura de cada um é diferente, a linguagem que se utiliza em cada um desses lugares também é diferente. Nós vamos ter, gente, variações. Olha só, a variação regional, ela é muito importante. Por quê? Porque cada uma das regiões do país, a gente vai ter termos que são específicos, a gente vai ter sotaques que são próprios, e isso vai formando a cultura de uma determinada região. A gente tem também a variação histórica. A gente sabe que a variação histórica é importante, por quê? Porque ela representa as diversas épocas que nós vivemos, desde os nossos bisavós até os nossos futuros 200 netos. Então, isso tudo é muito importante. A gente consegue perceber dentro da língua, dentro da variação, que muitas palavras ficaram em desuso. Por quê? Porque o tempo se encarregou. A gente também percebe que as palavras, elas tiveram mudança na escrita, provando que a língua, ela é mutável, que a língua está viva. Além disso, a gente vai ter variações sociais, e aí talvez seja o que vocês mais vivam, porque vocês têm grupos distintos, e cada grupo, ele tem uma gíria diferente, ele tem hábito diferente, ele tem cultura diferente. Isso faz parte da variação social. E ainda nós teremos a variação situacional. Por quê? Cada situação que a gente se coloca, a gente tem uma forma de expressão. No meu trabalho, eu uso a linguagem informal. Na minha casa, com os meus amigos, eu uso a linguagem informal. Ela vai variar como? Pela situação. O que é muito importante nisso tudo? Que a mensagem, ela chegue no receptor de forma adequada. Que ele compreenda o que eu quero dizer. Isso é o principal. Se acontece isso, eu consigo perfeitamente fazer a comunicação. Então a gente consegue perceber aqui, gente, que está tudo interligado o tempo todo. Eu me comunico, eu trabalho com diferentes variações linguísticas, eu tenho linguagens diferentes e tudo isso resulta num processo de comunicação, seja entre pessoas, seja eu e o texto. E se for eu e o texto, aí vai ter um desdobramento. Por quê? Porque a interpretação textual é um desafio para muitos alunos. A gente não pode esquecer que o conhecimento prévio e o vocabulário são essenciais. A gente também não pode esquecer que eu preciso desses 5 elementos aqui que são muito importantes na hora de interpretar. Primeiro, separa o fato e opinião. O fato é o que vem no texto, a opinião é o que eu tenho. Eu já falei para vocês, dentro da interpretação textual, eles não estão nem aí para a opinião da gente. Eles querem que a gente perceba a ideia do texto. Encontrar pistas textuais. Essas pistas textuais, elas são formadas por palavras-chave. Palavras que são essenciais para a compreensão de cada um dos parágrafos. A gente tem também que extrair a ideia central do texto, que é onde gira tudo. E a gente precisa perceber causa e consequência. E ainda a gente precisa levantar hipóteses. Porque um dos passos mais importantes para a gente é o senso crítico aqui. Nós trabalhamos diariamente em sala de aula desenvolvendo o senso crítico. E é esse senso crítico que vai fazer com que vocês estejam prontos para resolver o nosso simulado e para resolver todas as situações que acontecem na vida de vocês. Eu fico por aqui, um beijo e boa prova para todo mundo.